Raízes de função na HP 50G. Vamos lembrar o que é raiz. Dada uma função, f de x igual a cosseno de x menos x. X que torna a f de x igual a zero, um x0, por exemplo, esse x0 é chamado de raiz. Graficamente, seria a função f de x, eixo x, as alturas y, então igual a zero. Então, esse aqui seria o valor x0. A altura positiva, zero. Alturas negativas, zero. Esse valor de x0 torna a f de x igual a zero. Então, x0 é a raiz. Então, vamos calcular a raiz do cosseno de x menos zero na HP 50G. Primeiro, traçar o gráfico. Então, shift branco, y. Vou adicionar uma função, cosseno de x menos x. Enter. Apagar se tiver algum gráfico, erase. E para desenhar, draw. Esse é o gráfico da minha função f de x igual a cosseno de x menos x. xy. As coordenadas aqui, para ajudar aonde a f de x cruza o eixo x. Mais ou menos 0,7. Tá? Então, eu tenho uma raiz próxima de 0,7. Então, vamos encontrar a raiz Applications, Numeric Solver, Solve Equation. A função, vou resetar isso aqui. A equação é cosseno de x menos x. Ok? A raiz é um valor próximo de 0,7. Então, no 0,7, no x, eu vou dar solve 0,739. Ou seja, cosseno de 0,739 menos 0,739 é igual a zero. Então, 0,739 é raiz da função f de x cosseno de x menos x. Outro exemplo, outra função, uma g de x, x ao cubo menos 9x mais 5. Vamos traçar novamente o gráfico dessa função. Shift branco, y. Vou adicionar aqui x elevado ao cubo menos 9 vezes x mais 5. Enter. Erase, draw. Tá? Aqui apareceram as linhas cruzando o eixo x. Eu poderia dar um zoom. Vou clicar aqui em win e mudar a variação do x, 4 negativo, até 4 positivo. E deixar automaticamente ele calcular as alturas. Apago o gráfico que estava lá e mando desenhar. Aí a curva ficou dentro da janela. XY, eu vou com o cursor, então próximo de menos 3,3, tem uma raiz, 0,5
tem outra raiz. E 2,7 tem outra raiz. Tá? Esse aqui é o indicativo das raízes. Mas como é uma função polinomial, x ao cubo menos 9x mais 5, existem outras possibilidades. Uma delas é Applications, Numeric Solver. Ao invés de Solve Equation, existe uma específica para resolver funções polinomiais. Solve Poly, em que você entra com os coeficientes, Edit. Os coeficientes são 1x ao cubo, x ao quadrado, 0. O que multiplica o x é menos 9, e o que multiplica x a 0 é igual a 5. Então, os coeficientes para essa função de x são 1, 0, 9 negativo e 5. Enter. Vou para Roots, raízes e Solve. Tá? Vou editar aqui para enxergar. 0,57. Então as raízes são: a primeira raiz 0,577. A segunda raiz, setinha para frente, 2,670. E a terceira raiz, setinha para frente, menos 3,247. 247. Essas são as três raízes. Então, a diferença é que no Solve Equation, você tem que adotar um valor inicial para o x. Ele procura baseado no valor inicial para x. Então, a raiz mais próxima daquele valor inicial ele vai encontrar. No Solve Polinomial, ele vai encontrar todas as raízes daquela função polinomial. Então, Applications, Numeric Solver, Solve Equation. Vou apagar isso aqui e colocar a minha função. X elevado ao cubo menos 9 vezes x mais 5. A primeira raiz vou colocar perto de 0,5, que é a raiz 0,577. Existe outra raiz próxima de 3. Próxima de 3. Solve 2,670. Existe outra raiz próxima de menos 3. 3 negativo. Vou para o x, solve, menos 3,247. Então, solve equation e solve polinomial. São duas maneiras de encontrar raízes na HP 50G. Beleza? Tchau, galera!